A música tocava alto, uma batida pulsante que fazia as paredes da casa vibrarem. Eu estava encostada na mesa da cozinha, tentando me misturar à multidão e, ao mesmo tempo, me sentindo completamente deslocada. O cheiro de bebidas, risadas e perfume embatia em mim como um mar revolto. Entre sorrisos e gestos espalhafatosos, eu observava. Então lá veio. A voz suave da minha irmã Sofia. Ela estava ao telefone, mas as palavras que saíram de sua boca cortaram o ar. Você não pertence a esse lugar. O frio na minha espinha se espalhou como uma onda traiçoeira. Olhei para ela, mas ela não estava me olhando. Para ela, eu era apenas mais alguém na festa, uma intrusa que se aventurava em um mundo que nunca foi meu. Os risos ao meu redor diminuíram, por um breve momento, e todos os olhos se voltaram para mim. Senti o calor do olhar de Lucas, o cara carismático que eu tinha conhecido naquela noite. Ele estava ali, em pé, e seus olhos brilhavam, como se ele soubesse mais do que estava. Havia algo em sua expressão que me dizia que ele era mais do que aparentava, que o impulso que o levou a me apoiar agora poderia esconder algo muito mais profundo e inquietante. Na sala, o clima agora era diferente. As risadas foram substituídas por murmúrios discretos. As pessoas começaram a sussurrar entre si e eu podia sentir a tensão elétrica no ar. Eu não sabia se devia sorrir, me encolher ou sair correndo. O desejo ardente de aceitação lutava contra o medo cortante do desconhecido, e eu estava presa no meio disso tudo. Meus olhos se fixaram em Sofia. Ela tinha um brilho no olhar que eu não conseguia decifrar, um misto de preocupação e algo que parecia espanto. O coração acelerou dentro do meu peito, enquanto Lucas se aproximava mais de mim. O barulho da festa ao nosso redor se distorcia, tornando-se um eco distante. E se tudo isso fosse uma armadilha? E se Lucas estivesse só esperando o momento certo para me expor? Eu estava prestes a ser desmascarada. O segredo que... Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A música continuava alta, mas agora soava distante, como se fosse um eco através de uma caverna. Eu me vi cercada por rostos sorridentes que pareciam mais animados do que eu me sentia. A agitação ao meu redor contrastava com o nó que se formava na minha garganta. Sabia que a frase de Sofia ainda pairava no ar, como uma sombra inquietante. A frase já era quase um mantra em minha cabeça. Você não pertence a... Olhando ao redor, ao som da festa, via um misto de pessoas. Algumas conhecia, outras eram estranhas. A casa do Lucas era uma mistura de estilos, com paredes decoradas de maneira eclética, um sofá velho em um canto e prateleiras repletas de livros e objetos de viagem. O cheiro de comida se espalhava pela cozinha, onde eu tinha visto Sofia preparando petiscos mais cedo. Era um lugar que convidava a ficar, mas nesse momento eu só queria sair. Lembro de quando éramos crianças. Sofia e eu sempre fomos tão diferentes. Ela extrovertida e cheia de amigos, eu a mais quieta. Nos verões brincávamos na praia, e eu sempre a via se misturando à multidão. E enquanto ela dançava, eu me refugiava em um canto, com um livro nas mãos. Mas havia algo que sempre nos unia, um fio invisível que nos conectava, mesmo quando parecíamos tão distantes. Com um movimento rápido, Lucas pichou uma cadeira para se sentar ao meu lado. Seu sorriso era brilhante e acolhedor, mas eu me perguntei o que se passa. Ele era o tipo de cara que parecia sempre saber o que estava fazendo, o que me deixava ainda mais confusa. Se sentir à vontade ou se sentir aceita. Meu pensamento ecoava. A festa continuava, e eu tentava me concentrar na conversa de Lucas. Ele falava sobre suas viagens, experiências e sonhos. Era fácil se perder em suas narrativas, mas mesmo assim não conseguia deixar de me sentir uma intrusa.
O amontoado de vozes, risos e copos se tornava ensurdecedor. O calor da bebida e das pessoas me deixava tonta, e por mais que tentasse me soltar, não conseguia me livrar das correntes da dúvida. Você gosta de escrever, né? Ele perguntou, cada palavra soando como uma expectativa. Sim, respondi, o nó na garganta apertando mais. Era um novo mundo para mim. A verdade era que eu não escrevia mais, pelo menos não com sinceridade. Minhas histórias estavam guardadas. Depressão, ansiedade e a vida que me absorvia. Era como se eu estivesse me afogando em obrigações. Olhava bem. Rodrigo, um amigo de longa data de Sofia, se aproximou e começou a conversar. Fui puxada dessa conversa com Lucas para uma conversa gritada sobre trabalho e relacionamentos. Mas minha mente continuava voltando a ele. Dentro de mim havia uma tempestade, não só pela confusão que pairava no ar, mas pela pressão de ser vista e, ao mesmo tempo, invisível. Certa vez, minha mãe disse que eu tinha a habilidade de desaparecer nas multidões. Todo mundo precisa de um lugar para pertencer, ela costumava dizer. Mas eu não sabia como. Era um local perfeito para a festa, mas era também um campo de batalha interno. Eu queria ser vista e apreciada por quem eu sou. Não a Clara que faz relatórios ou que esconde seu amor pela escrita sob uma cama cheia de cadernos. Queria ser a pessoa que brilha por dentro. No fundo, eu acreditava que isso era possível. O vislumbre de Lucas que se aproximava novamente chamou minha atenção. Ele tinha um brilho nos olhos e, por um segundo, desapeguei das minhas. Levantei pedindo licença e fui em direção à varanda. A brisa fresca me atingiu como um baque. Respirei fundo. O céu estava limpo, com estrelas tímidas aparecendo. O brilho delas me deu um pequeno conforto. Era um respiro de liberdade, e eu precisava disso. As vozes da festa se tornaram um eco distante. Mas não segui para longe. O peso que eu carregava era imenso, especialmente porque havia algo que me incomodava e eu não conseguia identificar claramente. O que eu realmente queria? Uma resposta que insistia em escapar da minha consciência. Um lampejo de algo que eu deveria realizar. Uma visão de futuro. Um trago de solidão atravessou meu ser. E se Lucas fosse a chave para abrir o que eu escondia? E se a insegurança que eu sentia nele apenas refletisse a insegurança dentro de mim? Ele parecia entender o que eu estava passando. Mas e se isso fosse uma armadilha? Eu estava prestes a buscar uma saída, mas antes precisei me enfrentar em silêncio. O que restaria quando as vozes? Era Sofia, com um semblante preocupado. Ei, você está bem? Perguntou, com tristeza nos olhos. O olhar dela me fez sentir uma conexão forte. Mas havia algo mais ali, uma cautela. Ela conhecia meus medos, os segredos que eu mantinha escondidos. E naquele instante soube que algo maior estava prestes a surgir. O impacto da sua pergunta parecia reverberar em meu peito. Eu não sabia se estava bem ou se simplesmente estava tentando manter as aparências. Era a hora de enfrentar meus medos e aceitar que por trás de todas aquelas luzes havia uma verdade que eu precisava descobrir, não apenas sobre mim, mas sobre nós. Aquela noite ainda tinha muito a revelar. O segredo que eu guardava estava prestes a se unir a um mistério ainda maior, e isso poderia mudar tudo. A brisa da varanda era refrescante, e por um momento senti que poderia respirar novamente. As luzes da festa se tornaram um borrão distante. Era como se tudo lá dentro estivesse mais rápido, mais barulhento. O sol estava brilhando, uma luz perfeita que dançava sobre as flores do campo. Eu usei um vestido amarelo, porque sempre amei a forma como ele me fazia sentir, vibrante, cheia de vida. Lembro das palavras do meu professor, quando ele destacou meu potencial como escritora. Clara, você tem algo especial com as palavras. Não deixe isso escapar. Naquele dia, um futuro parecia promissor. Anos depois, a realidade me envolveu de um jeito bem diferente. A vida tinha um jeito engraçado de me sopá-la em lugares inesperados. Formada, cheia de planos, acabei repetindo a rotina diária em um trabalho como assistente administrativa.
8 horas, seguidas de mais horas de café e e-mails. Sim, meu salário era suficiente para cobrir as contas, mas o brilho que eu tinha ao escrever se apagava lentamente, enredado pela monotonia. Se fosse para descrever meu dia a dia, seria algo assim. Acordava dolorida, a xícara de café sendo minha primeira amiga da manhã. Lembro de olhar pela janela, enquanto ele tinha uma habilidade especial para afastar os funcionários quando estávamos estressados, mas também trazia para si um certo glamour. Você precisa se esforçar mais, Clara, ele dizia, enquanto analisava meu relatório com um olhar crítico. Era frustrante. Sabia que meu trabalho era bom, mas sua mania de querer mais fazia com que eu me sentisse insatisfeita. Havia um tipo de injustiça ali, um desequilíbrio que começava a me incomodar. Às vezes, achava que ele me ignorava. Em uma ocasião, eu trouxe uma ideia nova, algo tão entusiasmante para mim, mas ele apenas balançou a cabeça, como se não estivesse ouvindo. Vamos falar disso depois, ele disse, e o depois nunca chegou. Comecei a me questionar se ele apenas não via o meu valor. O tempo passou, e essa sensação de invisibilidade me arrastou para um lugar não muito aconchegante. Meu relacionamento com meu marido, Daniel, seguia um caminho parecido. No início, havia tanta paixão, tanta empolgação. Lembro das tardes em que eu comentei sobre um conto que tinha escrito. Um trecho que tinha me deixado animada. E ele, distraído com a tela, deu uma resposta mecânica. Que legal, amor! A frustração cresceu dentro de mim. O que antes era uma conexão profunda, agora se transformava em uma linha tênue. E o que eu sentia era como um eco. Eu estava tentando ser ouvida, mas ele me deixava em um vácuo de desinteresse. As semanas se transformaram em meses, e a insatisfação ficou mais forte. Conversas sobre o futuro se tornaram pesadas. Planos pareciam carregados de dúvidas. A ideia de que eu havia me perdido em alguma parte da vida virou um pensamento constante. E mesmo assim, eu deixei essa inquietação de lado, como uma tigela esquecida na pia. Era mais fácil ignorar, e quase decepcionante perceber que estava lá, mas não havia solução fácil. Os sinais apareciam aos poucos, como uma tempestade que se aproxima. Comentários de amigos sobre a maneira como Carlos olhava para mim, olhares em festas que nunca. Eu hesitei. Era como um sonho batendo na porta novamente. Mas e se eu não fosse boa e suficiente? Algum medo antigo, que vinha se arrastando desde a faculdade, me fez fechar a janela. Não fui capaz de enviar nada. Na verdade, nem cheguei a escrever algo concreto. Meu projeto voltava para a gaveta e novamente eu deixava a frustração ali, escondida, empoeirada. Aquela noite na festa do Lucas deveria ser um momento de liberdade, um escape de todas aquelas correntes invisíveis. Mas não. O que poderia ser um respiro se tornava um campo de batalha. E com a aparição de Sofia, algo dentro de mim começou a desmoronar. Um puxão quase irresistível. Como se ela trouxesse a realidade de volta à tona, pronta para explorar tudo o que havia sido feito escondido, como um tesouro que sempre esteve ali, e eu simplesmente não conseguia ver. Enquanto ela se aproximava, os olhos de Sofia pareciam penetrar na minha alma, e eu sabia que tinha que me abrir. Mas como fazer isso quando até os meus... Um respiro profundo antes de mergulhar na verdade. Mas que verdade? O que me impedia de seguir o caminho claro, sendo que havia uma sombra crescendo dentro de mim? Eu olhei para Sofia e ensaiava tudo o que precisava falar. Algo estava prestes a ser revelado, uma reviravolta que eu não poderia entender completamente. Sofia, o que mais poderia acontecer? As palavras de Sofia me fizeram sentir como se uma corrente elétrica tivesse atravessado meu corpo. Eu sabia que, naquele momento, eu não poderia mais fugir. Ela estava ali, com aquele olhar intenso, me forçando a encarar o que eu havia ignorado por tanto tempo. O que estava acontecendo com a gente? Por que tudo parecia tão frágil? Clara, você precisa me contar o que está acontecendo. A repetição da pergunta ecoava. Eu queria me abrir, mas a verdade trancafiada em mim parecia um monstro à espera de ser libertado. E se eu dissesse o que realmente sentia, o que a vida havia se tornado? Olhei para ela e tive certeza.
Sobre esta vida que parecia ter sido tirada de um roteiro sem graça, onde eu não era nem protagonista nem coadjuvante. No fundo, as palavras estavam ali, presas, prontas para serem vomitadas. Mas eu hesitei. Sofia, eu não sei por onde começar, disse minha voz baixa e hesitante. O nó na minha garganta fazia questão de se apresentar, e eu olhei para baixo, tentando evitar aquele olhar profundo que sempre soube me decifrar. Ela deu um passo à frente, buscando alcançar minha alma através dos olhos. Comece pelo começo. O que aconteceu com você? Eu percebo que algo está errado. Você não é mais a mesma. A preocupação era palpável. O desespero dela era em meu eco. A luta interna dentro de mim aumentava, e eu me sentia dividida entre a vontade de ser honesta e o medo de desmoronar. Eu me lembrei de como, há alguns meses, a vida parecia mais leve. As pequenas coisas me alegravam. Um café quente numa manhã fria. Um capítulo de um livro bom. Uma conversa profunda com amigos. Aquele desentendimento que começou por um detalhe insignificante e, aos poucos, foi se transformando em um muro que se ergueu entre nós. Discutimos sobre as contas, o aluguel, o cachorro que não parava de latir. Mas, no fundo, o que mais me incomodou foi o olhar dele, como se eu tivesse me tornado uma estranha. Ele estava lá, mas não parecia realmente me ver. As palavras que eu dizia pareciam não ter peso. Era um eco sem retorno. Sofia esperava, ansiosa. O olhar dela intensificava a pressão dentro de mim. De repente, tudo o que eu queria era que a coragem deixasse de ser uma ideia distante. Era hora de enfrentar tudo. Eu me sinto tão sozinha, Sofia. Sinto que eu estou vivendo um pesadelo silencioso. Daniel não é mais o mesmo. Sentia que a raiva e a tristeza estavam se misturando. Eu podia sentir o peso da frustração me sufocando. Quero que você entenda, não é só sobre o que acontece entre nós. Eu sinto que não sou mais quem eu era. Olha só, eu não escrevo mais. Não ponto. Sofia estava ali, silenciosa, absorvendo cada palavra que eu dizia. E aquilo me fez sentir um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo tão vulnerável. Você precisa falar com Daniel. Ele precisa saber o que você está sentindo, Sofia disse, com um olhar determinado. Mas eu sabia que, por mais doloroso que fosse, essa conversa não era tão simples. As palavras me pareciam um labirinto sem saída. O que eu diria? Que sentia que ele não me escutava? Que eu estava com medo do que a solidão poderia provocar entre a gente. A ideia de magoar quem amava me fazia hesitar. Com tudo isso em mente, decidi que só conseguia lidar com a situação um passo de cada vez. Mas assim que voltei a pensar no meu relacionamento, lembrei de outra situação. A maneira como Daniel estava se afastando foi uma sombra que começou a me seguir. Ele estava sempre ocupado. Seus telefonemas aumentaram nas noites de semana e a ausência dele em casa se tornava cada vez maior. Meu coração apertava com a ideia de... As dúvidas começaram a fazer parte da minha rotina. Era sempre uma autoanálise. O que eu poderia ter feito de diferente? Que decisão eu poderia tomar para que tudo voltasse ao que era antes? Meu olhar nas noites silenciosas tornava-se uma caçada pelo que tinha sido. Tudo parecia mais nebuloso. Eu queria que ele sentisse o mesmo, mas ao mesmo tempo temia que nunca soubesse o que eu estava passando. Enquanto estava naquela festa na casa de Lucas, uma mensagem de Daniel chegou ao meu celular. Um simples "Oi, amor, eu vou trabalhar mais tarde. Desculpa por não poder ficar aqui com você." O texto era casual, mas a maneira como ele me disse isso parecia encobrir outras intenções. E essa ausência do "vamos conversar mais tarde" me cortou, como se eu tivesse recebido um golpe. Você precisa entender que não está sozinha. Estou aqui para você. A voz de Sofia me trouxe de volta ao momento. Ela parecia estar ao meu lado em um campo de batalha, pronta para qualquer fim que surgisse. Nela estavam apenas algumas palavras. Você ainda está pensando na nossa conversa? A câmera da cena parecia ter se aproximado de mim. Meu mundo desabava e eu senti que estava prestes a descobrir algo que não estava pronta para encarar. O que mais eu poderia ignorar? Qual seria a última gota que derramaria o copo da paciência?
Nesse momento, a sensação de pânico tomou conta do meu corpo. Não apenas pelo que acontecia entre mim e Daniel, mas pela possibilidade de que ali estava a ponta de um iceberg que eu ainda não havia percebido. Com a mente a mil, percebi que não poderia mais fugir. Algo estava prestes a mudar e eu não sabia se estava pronta para confrontar isso. A notificação do celular brilhava na escuridão da varanda. Meu coração acelerou. Você ainda está pensando na nossa conversa? Aquela mensagem provoca um frio na barriga, um nó na garganta. Não reconheci o número, mas o conteúdo me atingiu como um soco. Olhei para Sofia, que ainda estava ali, preocupada. Se ele estava realmente me traindo, eu precisava de provas. Não iria agir impulsivamente. Desculpa, Sofia, eu só preciso de um momento, respondi, tentando disfarçar a tensão que pulsava dentro de mim. Ela sentiu e ficou ali como uma guardiã, enquanto me sentia cada vez mais distante. A pressão da noite se intensificou, e eu sabia que algo grande estava prestes a acontecer. Assim que a porta se fechou atrás de Sofia, fechei os olhos e concentrei-me. O que eu precisava fazer? Decidi que precisava voltar para casa, mas não para enfrentar Daniel imediatamente. Precisava de respostas. Precisava de um plano. Com as mãos tremendo levemente, arrumei meu cabelo e respirei fundo. O brilho da varanda começou a desfocar quando uma ideia surgiu em minha mente. Eu já tinha visto algumas mensagens em seu celular, mas não tinha prestado atenção suficiente. As mensagens que ele poderia receber ou enviar nesta situação poderiam me dar as respostas que eu precisava. Voltei para dentro. Clara, você está bem? A voz de Lucas interrompeu meu pensamento. Ele se aproximou e seus olhos estavam cheios de preocupação. Eu apenas sorri, um sorriso forçado, um escudo para minhas verdadeiras emoções. Sim, só um pouco cansada, respondi. Ele assentiu, olhando-me e estudando, mas não insistiu. Eu precisava de espaço e tempo para meu plano. Fui para casa, a viagem foi um borrão. Thoughts misturados de medo e raiva, entre lembranças agradáveis e momentos tensos. Quando cheguei, olhei ao redor e tudo parecia normal. O sofá estava na mesma posição, as almofadas ligeiramente desalinhadas, a luz da cozinha acesa. Ele ainda não estava em casa. A primeira coisa que fiz foi me dirigir ao quarto. O cheiro familiar de Daniel estava por toda parte. Olhei para a mesa de cabeceira, os livros empoeirados e a nova pilha de roupas em cima da cadeira. E o celular. Meu coração disparou, e eu sabia que precisava ser discreta. Com um nó no estômago, peguei meu celular, respirei fundo. As mensagens, os contatos, tudo precisava estar ali. Não seria fácil. A verdade era que nossa vida juntos estava ali, mas eu precisava de provas concretas, algo que me garantisse que eu realmente não estava enlouquecendo. E se eu encontrasse evidências de que ele estava me traindo? O pensamento me fazia sentir como se estivesse em um labirinto sem saída. Mas se quisesse saber a verdade, precisava seguir em frente. Aguardei alguns segundos, mas o silêncio na casa me deixou inquieta. Olhei para a mesinha de cabeceira. O celular dele estava ali, sob um livro de receitas. O medo e a adrenalina dispararam em meu corpo. A adrenalina fez meu coração palpitar como um tambor. Seria agora ou nunca. Pulei de pé e peguei o celular dele. Ele estava bloqueado, mas conhecia o código. Na primeira tentativa, a senha não funcionou. Respirei fundo e tentei novamente. Um segundo de hesitação, e finalmente a tela se iluminou. Lá estava, o celular de Daniel aberto diante dos meus olhos. O coração bateu forte. Senti uma onda de raiva e desespero. O que eu estava fazendo? Exatamente o que eu detestava, vasculhando sua vida. Mas eu só precisava entender. Desci rapidamente pela linha do tempo das mensagens. Conversas vazias, mas outras que acendiam a luz da dúvida. Side note: sinto sua falta. Ao lado de um emoji de coração. Outro: espero que você tenha saudade de mim. As palavras dançavam diante dos meus olhos. E a articulação das mensagens começava a formar um quebra-cabeça. O que estava se desenhando? Uma traição? Provas concretas? Quanto mais olhava, mais minha certeza se fortalecia. Segui em frente.
Uma mensagem mais antiga chamou minha atenção. Você sabe que isso não pode durar, certo? As palavras reagiram em mim como serpentes venenosas. O peito apertou e um nó se formou na garganta. Meu mundo desabando em frações de segundos. Em quem eu havia me tornado? O quanto eu realmente queria acreditar no que estava vendo? O que mais eu estava prestes a descobrir? Mas eu precisava de mais. A curiosidade crescia. Decidi ir mais fundo. Continuei a ler as mensagens, os dados, as fotos. Eliminei todas as partes que não interessavam. Cartões de crédito, registros financeiros. Um movimento rápido indicava que as coisas estavam piores do que eu pensava. Todo o meu ser estava em alerta máximo. Lembrei do que Sofia disse. Você precisa se cuidar. Mas agora era o contrário. Eu tinha que ser forte. Eu estava prestes a descobrir algo que poderia mudar tudo. Mas eu precisava de evidências para confrontá-lo. O jogo estava apenas começando. Na sequência, revi as mensagens mais uma vez e encontrei uma conversa que me deixou horrorizada. Uma aparente troca de código para o acesso a algo chamado Nosso Lugar, seguidos por outras mensagens sem contexto. O que eram nossos lugares? A mente fervilhava. O que ainda? Dei uma rápida olhada em sua galeria de fotos. As imagens eram uma coleção comum. Nós dois juntos, algumas de nossas viagens e momentos de felicidade. Mas ao fundo da galeria, algo pegou minha atenção. Uma série de fotos reservadas. Olhei com a ideia de que talvez essas fotos fossem o que eu precisava. Afinal, numa relação de amor e segurança, quem teria Confirmation of Secrets em seu celular? E num clipe consegui abrir uma pasta oculta. Um álbum escondido sob senhas e algoritmos. As mãos tremiam enquanto esperava abrir a pasta. A imagem foi revelada. Senti a tensão se acumular e meu coração parecia querer saltar pela boca. Uma série de fotos. Mas não eram apenas as nossas. Eram dela, ao lado de Daniel. Um manto de desespero pairou sobre mim. Olhei para as mensagens, as imagens secas, camadas de engano e deslealdade, e percebi que não era apenas um ego ferido. Era a verdade se desdobrando diante de mim. Ele não pode fazer isso. Ele não pode. Um grito abafado. Eu precisava ser estratégica. Mostrar as emoções na frente de Daniel seria a última coisa que eu faria. Ele não poderia saber que eu descobri tudo isso. Não ainda. Mudar de abordagem. Olhar onde finalmente a verdade poderia levar. Fechei tudo e coloquei o celular de volta no lugar. As emoções eram como uma batalha interna. Uma parte de mim estava se despedaçando, enquanto outra crescia em poder e determinação. Eu precisava agir com cautela. Testemunhar a traição era devastador, mas servia como combustível. Não podia deixá-lo saber. Pelo contrário, eu queria descobrir cada detalhe, cada passo, antes de confrontá-lo. Daniel chegaria em breve, e era hora de preparar a próxima fase do meu plano. Eu lembraria das palavras de Sofia. Você não está sozinha. Não, não mais. A história estava se desdobrando sob os meus pés, e não tinha certeza se estava pronta para o que viria. Mas uma coisa eu sabia. Era hora de virar o jogo. Era hora de Daniel ver a verdade que ele escondia. O silêncio se apoderou do ambiente, enquanto ele começava a me procurar. Eu respirei fundo e preparei um sorriso que escondia 1000 pensamentos em ebulição. Ele não fazia ideia do que estava por vir. E naquele instante, uma onda de determinação me invadiu. Ele estava prestes a descobrir que a história ainda não tinha terminado. E eu estava pronta para mudar tudo. O som da porta se fechando atrás de Daniel ecoou pelo meu cérebro. Meu coração pulsava forte. Eu sabia que a partir daquele instante, nada poderia ser como antes. O medo se instalou em meu peito, mas uma determinação estranha também começou a tomar forma. Eu precisava ser inteligente, calculista. Não poderia deixá-lo perceber que eu sabia. Não ainda. Meus olhos vagaram pela sala. Cada canto trazia lembranças da nossa vida comum, dos momentos felizes que agora pareciam tão distantes. A cozinha estava bagunçada. As pilhas de pratos sujos na pia me lembravam da rotina desgastante. Eu respirava fundo, tensa, como se nada tivesse mudado.
Desculpe ter demorado, o trânsito estava um caos. A maneira como ele falava, a confiança em seu tom, me deixava angustiada. A máscara dele estava firme, mas eu não podia me deixar enganar. Eu já sabia o suficiente. Que bom que você está de volta. Respondi tentando manter a voz neutra enquanto me preparava para agir. Ele sentou-se no sofá e ligou a televisão. O barulho da programação me incomodava. Fazia tudo parecer mais insípido, como se ele estivesse tentando preencher o espaço vazio entre nós. Mantive o sorriso no rosto, mas na verdade estava fervendo por dentro. A noite seguiu e logo ele subiu para o banho. Aproveitei aquele momento. Um furacão de pensamentos se agitou dentro de mim. Peguei meu celular e comecei a trabalhar. Abri a pasta onde guardei todos os prints das conversas. Minha mente zumbia. O que mais eu poderia coletar? Com um toque rápido, busquei e-mails que direcionei para mim mesma. Lembretes, dados, documentos. O momento parecia ter chegado. A verdade seria revelada em um emaranhado de traumas e desilusões. Eu só precisava de informações. Quem poderia me ajudar? Era hora de dar os primeiros passos. Enquanto ele tomava banho, eu digitava rapidamente na tela do celular. Um amigo meu, Felipe, sempre tinha conselhos de segurança. Ele era advogado e eu sabia que poderia me orientar. Felipe, preciso de ajuda. Podemos nos encontrar? Mandei a mensagem antes que o medo me paralisasse. O tempo corria, meu coração disparava, as dúvidas ecoavam. Ele não poderia saber. Como se a resposta estivesse esperada, meu celular vibrou. Claro! Quando você pode? Uma onda de alívio me percorreu. Agendei um encontro para o dia seguinte. Em menos de 24 horas, eu estaria reunindo informações essenciais. O banho de Daniel demorou. Eu conferi nossos registros bancários, transferências, compras, pequenos detalhes. Minhas mãos tremiam levemente e o nó na garganta parecia apertar, mas eu precisava continuar. As contas estavam em dia, mas havia algo do lado, uma transação que não lembrava. O que era? Uma preocupação me invadiu. Anotei para questionar mais tarde. Com o celular na mão, procurei as mensagens. Mais uma vez, reforcei o que já havia implicado. Você ainda está pensando na nossa conversa? Mais perguntas surgiam. E eu precisava de respostas. Um novo tremor de medo me atingiu. A dúvida poderia ser uma desgraça. O que mais eu deveria descobrir? Olhei pela janela. O céu escuro parecia refletir meu coração acelerado. Quando Daniel finalmente saiu do banheiro, resolvi agir naturalmente. Não era hora de levantar suspeitas. Conversamos sobre o dia, como se tudo estivesse bem. Suas palavras pareciam ter um eco distante. Eu ficava focada em cada detalhe, cada expressão em suas reações. Queria notar se havia algo diferente, se ele parecia nervoso ou alertado. Parabéns! Você se saiu bem na reunião? Perguntei como se aquela conversa fosse trivial. Ele sorriu, mas havia uma tensão que quase podia sentir entre nós, uma linha invisível. A maneira como ele desviou os olhos me deixou inquieta. Respondi a ele com um aceno de cabeça, mas decidi que não iria deixar a ansiedade dominar. Na manhã seguinte fui ao encontro com Felipe. O burburinho do café enchia o ar e aumentava meus nervos. Ele já estava lá, tomando o expresso, enquanto observava as pessoas ao redor. Sentei e ele imediatamente percebeu a tensão. Clara, o que está acontecendo? Sua pergunta direta ficou suspensa no ar. Eu respirei e comecei a contar. Eu estou preocupada. Daniel não está mais o mesmo. A rotina mudou e algo me diz que ele está distante. A voz falhou um pouco, mas continuei. Fui até o celular dele e encontrei mensagens. Algo me diz que ele não está sendo verdadeiramente honesto. Felipe escutou atentamente enquanto eu desabafava. Fui direta sobre o que havia encontrado, e cada palavra que saía da minha boca parecia aliviar um pouco o peso que carregava. Olhos dele se estreitaram. Você precisa de provas, Clara. Mensagens, e-mails, qualquer coisa que comprove que ele está acontecendo. Registros financeiros também. Eu sei, é isso que tenho tentado fazer. Ele assentiu e me orientou sobre como reunir tudo isso. Falamos sobre a possibilidade de consultar um advogado, sobre nossos direitos. Me senti uma garota perdida em um labirinto, mas ao mesmo tempo um pouco menos sozinha. Você está fazendo a coisa certa, Clara.
Mas tenha cuidado. Se ele descobrir, pode se voltar contra você. A realidade das palavras de Felipe me atingiu. Eu não poderia arriscar. O jogo estava apenas começando, mas eu precisava ser cautelosa. Saí do café com um novo plano. Eu começaria a gravar pequenas interações com Daniel. Conversas corriqueiras, nada delgado, mas seria necessário também manter as aparências, tudo enquanto construía minha posição. O dia seguia, e quando Daniel chegou em casa à noite, estava mais confiante. O sorriso dele não era mais a máscara que usava, mas um reflexo do que eu havia aprendido a evidenciar agora. Mantive uma conversa leve, mas cautelosa. À medida que a noite avançava, cada movimento parecia um xadrez. Eu estava lá, mas meu coração pulsava com a intenção de esperá-lo abrir a porta a novos segredos. O dia seguinte foi mais um misto de rotina sem fim. Ao chegar em casa, preparei o jantar. Para mim, essa seria uma boa estratégia. O aconchego da comida poderia suavizar sua presença, dar um campo neutro. As facas cortavam os legumes com precisão, enquanto eu pensava em como obter mais provas. Eu me perguntava, o que mais poderia coletar? Vários cenários passavam pela minha mente. Nos dias que se seguiram, eu estruturei uma rotina. Pessoas ao meu redor não simpatizavam com o que estava fazendo. Amigos, um círculo de confiança que começava a se formar. Enquanto isso, eu continuava a armazenar mensagens, a gravar algumas conversas casuais, a observar mais do que me envolvê-los. Os dias se transformaram em semanas e a pressão aumentava. A cada interação, a cada jogo de palavras e expressões entre Daniel e eu, o risco de ser descoberta crescia. Já não sabia como lidar com isso. O medo me impedia de relaxar. Constantemente, me perguntava se tomaria uma decisão errada. Se eu finalmente descobrir-o assim, até onde eu poderia ir? Havia uma vez uma noite em que o ar estava frio e muito pesado. Daniel chegou tarde e estranhei sua expressão. Ele conversou rapidamente na sala, mas sua atenção parecia dispersa. Olhei para o celular e por um momento pensei se ele estava me tratando de maneira diferente. Fui me sentindo cada vez mais insegura. A ideia de emergência passou pela minha mente. Vou dormir cedo, eu disse, planificando qualquer conflito. Segui para o banheiro. A água E foi quando peguei meu celular e verifiquei as mensagens de novo. Eu poderia ouvir seu riso carinhoso na sala. Olhei para fora da janela. As sombras pareciam fazer parte do cenário. Uma última olhada nas conversas. Se ele estivesse cometendo uma traição, esse momento seria crucial. Não poderia me deixar levar pela raiva ou pela dúvida. Quando voltei à sala, vi Daniel conectado em seu celular, a luz da tela iluminando seu rosto. Uma sensação de inquietude me percorreu. Então ele levantou a cabeça e me olhou. O que havia em seus olhos? Uma inquietação. Ele parecia perdido em pensamentos, e por um segundo me perguntei se ele poderia suspeitar de mim. Você está bem? Perguntei, com um sorriso ligeiramente tenso. Ele respondeu sem foco, e uma nova onda de incerteza me atingiu. Ele definitivamente estava agindo de maneira diferente, e isso me deixou alerta. Como sou verão dentro de uma tempestade, não sabia o que viria a seguir. A tensão no ar se tornou palpável. O jogo. Eu não tinha respostas, apenas perguntas que ecoavam em minha mente. Sentia que estava prestes a cruzar a linha da verdade ou do caos, e não sabia qual deles seria mais devastador. O clima estava estranhamente tenso naquela tarde. Era um daqueles dias em que o ar parecia eletrificado, como se algo estivesse prestes a explodir. Minha mente estava cheia de pensamentos, o que eu havia descoberto, as mensagens, as fotos, tudo me levava a um ponto sem volta. Hoje seria o dia. Eu não podia mais adiar. A reunião estava marcada para a casa dos meus pais, uma espécie de confraternização familiar que eu já tinha confirmado há semanas. Desde que a notícia da traição começou a se consolidar, a ideia de usar aquele dia como palco para o confronto se tornou cada vez mais atraente.
não só pela presença de muitas pessoas, o que tornaria tudo mais difícil para Daniel, mas porque eu precisava de apoio. Não queria estar sozinha na minha luta. A mesa da sala de jantar estava linda, decorada com... Olhei cada uma das pessoas que amava e que estavam ali por mim. Os abraços eram calorosos e as risadas sentiam-se como um remédio, mas no fundo, a ansiedade permanecia. O olhar de Sofia, sempre perspicaz, me observava. Ela sabia que eu estava carregando algo pesado. Para os outros, eu precisava ser a Clara forte, a irmã que sempre teve tudo sob controle. No entanto, cada sorriso em meu rosto parecia mais uma máscara que eu estava colocando. Daniel chegou um pouco mais tarde do que o esperado. Ele parecia relaxado, com aquele sorriso que eu já conhecia. Entregou um presente à minha mãe. O gesto parecia tão comum, tão normal. Hora de agir. Conduzi todos para a mesa, onde começaríamos a jantar. As conversas fluíam e o ambiente estava recheado de amor e intimidade. Meu estômago revirou. Quando vi que todos estavam confortáveis, minha mente decidiu que era aquela hora. Pessoal, posso falar um momento? Minha voz saiu firme, mas meu coração estava a 1000 por hora. Todo. Aquela tensão aumenta na sala e eu percebi que finalmente cheguei ao clímax. Daniel olhou para mim com uma expressão confusa. O que foi, Clara? Ele tentou se manter na sua postura descontraída, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. Um pedaço do meu coração despencou, mas eu não podia hesitar. Estou muito feliz que todos vocês estão aqui hoje, mas eu não posso deixar de lado algo que tem me machucado muito e que envolve uma pessoa muito especial aqui. Minha voz tremia. Daniel, você sabe do que eu estou falando, não sabe? Os murmúrios na mesa aumentaram. As expressões de choque, preocupação e curiosidade eram palpáveis. Havia uma mistura de frustração e expectativa. O clima estava começando a cambiar, tornando-se pesado. Clara, por favor. Não, ele começou, mas eu não estava disposta a me calar. Tirei o celular do bolso. As mensagens ainda estavam abertas. Antes de tudo, preciso que vocês saibam que eu tentei conversar isso em particular, mas eu não mensagens de outra mulher, que me faz acreditar que você não é só meu. Ao dizer isso, a sala se encheu de um silêncio ensurdecedor. Cada olhar estava fixo em nós dois. Como você pôde fazer isso, Clara? Daniel parecia surpreso e ofendido, mas não consegui me importar. A incredulidade dele apenas aumentou meu fogo interior. Essa tem sido uma grande confusão, e você não pode caluniar alguém sem provas. Provas? Perguntei, minha voz subindo. Ah, mas eu tenho provas. Daniel, e hoje vou expor tudo. As palavras saíram com um peso que eu não imaginava ter. Tirei prints das mensagens e coloquei o celular na mesa. Se você quer saber, aqui estão as suas mensagens. Os rostos ao redor se contorceram. O que eu não estava fazendo? Outras mensagens que não têm lugar em um relacionamento saudável. Minhas mãos tremiam enquanto mostrava os prints. Uma onda de murmúrios percorreu a mesa. O olhar atordoado de Sofia sobre mim me fez sentir um pouco mais corajosa. Você é um mentiroso, Daniel. Como você pôde fazer isso com alguém que te ama? Como pode brincar com os sentimentos de alguém enquanto está sentado aqui almoçando com sua família? A raiva pulsava em mim, mas estranhamente, havia uma libertação na minha voz. Eu estava finalmente confrontando algo que me machucava por muito tempo. Ele estava perdido. Não havia como voltar atrás. Sua expressão de incredulidade se transformou em um misto de raiva e confusão. As pessoas começaram a sussurrar. O que estava acontecendo? O que eu deveria fazer a seguir? Havia apoio nos rostos familiares, mas ao mesmo tempo, os olhares também estavam cheios de surpresa. Clara, me escute, você está interpretando tudo errado. Eu não sou um monstro. Você sente coi. Ele estava tentando encontrar uma saída, algo que não poderia acontecer. Detesto mentiras, e nada que ele dissesse agora poderia ser verdade. Errado? Eu sou virtude? Não sou eu que escondi a verdade. A frieza nas minhas palavras foi como uma lâmina. O ar estava carregado e eu podia sentir todos os ódios na sala. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. Olhei ao redor.
Minha mãe estava em choque. O rosto dela estava pálido. Meu pai parecia estar tentando compreender. Sofia, minha eterna protetora, estava com lágrimas nos olhos, mas havia algo mais, uma aprovação silenciosa, como se ela soubesse que essa era a oportunidade que eu precisava. Olhem, não foi fácil para mim estar aqui, para expor isso diante de vocês. Mas eu não posso continuar vivendo assim. Eu não posso mais ser a mulher que some enquanto ele vive uma vida de mentiras. A determinação crescia em mim, como uma chama que se acendia. Eu nunca quis que isso viesse a público. Clara, por favor. Minha paciência se foi, e eu não baixaria minha guarda. Você deveria ter pensado nisso antes de me trair. Eu estava prestes a entrar em um território desconhecido. Os integrantes da família estavam em um misto de choque e apoio. Sabia que as reações eram inevitáveis. Algumas pessoas poderiam ficar do lado dele. Quando finalmente olhei nos olhos dos meus pais, um sentimento de vergonha atingiu meu coração. Mas não era hora de recuar. Esse é o homem que eu amei e confiei. Esse é o cara que me fez acreditar que o amor era eterno. Mas agora sou eu o que precisa encontrar a minha verdade. As palavras saíram como uma liberação. Ao ouvir isso, Daniel me encarou, mas algo em seu olhar estava mudando. Ele estava percebendo que seu mundo estava desmoronando. A sala estava cheia de murmúrios, e as expressões ao meu redor eram de choque, preocupação e, em alguns casos, comoção. Meu coração estava disparado. Eu não sabia se estava pronta para o que viria a seguir. Ele começou mas sua negação soava vazia e sem propósito. Eu te amo, você sabe disso. Neste instante, todos na mesa se entreolharam. As reações foram variadas, olhares de simpatia e reparo, mas a verdade estava ali, completamente exposta. Havia um nítido apoio que vinha da minha família, mas também havia expectativa. O que mais estava por vir? Amor? Essa é uma palavra que você usou para mascarar a verdade. Você pode negar tudo o que quiser, mas eu tenho os prints e a verdade ao meu lado. Um murmúrio de confirmação correu pela sala. A tensão crescia novamente. E nesse momento, sentia que não havia mais como voltar atrás. A expressão de Daniel se transformou de surpresa em uma raiva incontrolável. Ele não conseguiria mais sair pela tangente. Ele estava irado e começava a gritar. As palavras emitiam incredulidade e defesa, mas eu permaneci firme. Amplitude do choque. A cada palavra que saía da boca dele, o ambiente se tornava ainda mais carregado, e eu não cedia. Estava decisa. Eu estava em um palco e não iria me desvencilhar da verdade agora. Havia algo no ar, uma tensão que crescia nas entrelinhas de tudo que eu havia atirado sobre ele. Daniel estava preso. Os rostos ao meu redor falavam por si só. Algumas pessoas estavam em choque, outras tentando entender. Minha mente girava em meio à lógica e à emoção. Uma sombra de incerteza se abateu quando me lembrei da possibilidade de que ele poderia ter me escondido muito mais. O que mais ele não havia contado? O que mais eu não saberia? Enquanto olhava para cada um dos rostos, percebi que o verdadeiro embate estava apenas começando. Era uma batalha não definida, mas que estava prestes a evoluir. Algo estava prestes a mudar, e isso me deixou inquieta. Eu precisava descobrir até onde a traição se estendia. As expressões de choque e apreensão em seus rostos eram quase visíveis, como se um manto pesado tivesse caído sobre a sala. A sensação de um peso no meu peito se intensificou enquanto esperava por sua reação. Daniel estava pálido. Para mim, ele parecia um leão acuado, assustado e ao mesmo tempo furioso. A comoção na sala era palpável e cada olhar parecia um espinho na minha pele. O que era um estrondo para mim era apenas um ruído desconfortável para os outros. Você tá louca, Clara? Isso não é verdade. Ele se levantou, sua voz ecoando com uma raiva crescente. Eu nunca faria algo assim. A incredulidade em suas palavras era clara, mas eu não podia deixá-lo sair impune. O que eu tinha visto nas mensagens era real.
O que eu sentia no meu coração era verdadeiro. A verdade está aqui, Daniel. Eu gesticulei para o meu celular, que agora estava na mesa, exibindo as mensagens que seriam a sentença dele diante de todos. Você pode tentar negar, mas não pode mudar os fatos. Vocês realmente acreditam nela? Olhem para essa loucura! A indignação dele quase parecia comédia, mas eu sabia que era uma tentativa de distrair. As vozes ao meu redor começaram a misturar-se num zumbido, um eco do que seriam opiniões e julgamentos. Eu não sabia que a Clara tinha necessidade de fazer um espetáculo assim, alguém murmurou. Havia um ar de reprovação, e isso me cortou profundamente. Eu esperava apoio, mais do que uma simples compaixão, mas Sofia estava lá, levantando-se rapidamente. Claramente, Daniel, você não conheceu a Clara como pensou que conhecia. Essa não é uma farsa. Você precisa encarar a verdade e não tentar despistar. A verdade estava sendo revelada, e eu senti uma mistura de revolta e um certo orgulho. Era a primeira vez que me via no papel da protagonista, não na sombra de alguém, mas a cada palavra do Daniel e o silêncio repentino que seguiu. O peso nas minhas costas aumentava. As vozes ao redor se tornaram mais confusas, e logo percebi. Suas palavras são vazias agora. Minha voz estava firme, mas meu coração estava um turbilhão. O jogo de palavras, a batalha emocional que se formava, se tornava frequente. Uma parte de mim queria gritar, mas a outra sabia que a calma era mais poderosa. Esse não é o lugar para isso. Um tio meu, sempre diplomático, tentou intervir, mas sua voz elevada só intensificou a confusão no ar. Ele queria acabar com a cena, queria que tudo voltasse a ser como antes, mas aquilo nunca mais seria possível. E que lugar seria apropriado? Esperei um instante, deixando meu olhar percorrer os rostos ao meu redor. Que lugar seria aceitável para expor a verdade? As palavras fluíram de mim, carregadas de uma necessidade visceral de não me calar. Você está se precipitando, Clara. A voz de Daniel elevada se quebrou. Ele não estava conseguindo controlar a situação. E isso me dava uma certeza. Ele estava perdendo o controle. E, quando isso acontece, a verdade sai. Seus olhos giraram rá. Havia apoio ali, mesmo que alguns ainda não soubessem como reagir. Mas a batalha estava longe de acabar. Sentia que tudo o que havia construído estava prestes a desmoronar. As dobras nos rostos dos meus familiares se tornaram contornos de incerteza. Eu não estou mentindo, gritei, sentindo a urgência em minha voz, o nó na minha garganta apertando ainda mais. Mas não poderia me deixar levar. Era preciso manter o foco. O que eu tinha em mãos era a verdade nua e crua, algo que Daniel não poderia mais controlar. Você sabe que ela está mentindo. Ele se virou para minha mãe, então para meu pai, tentando uma última cartada. Ela precisa de atenção. Isso não faz sentido. Suas palavras alcançaram cada canto da sala, e vi pequenos sussurros começando a ecoar. A reação que eu mais temia vinha à tona. O botão que aciona o julgamento. Daniel, para onde você está indo? Minha mãe questionou. Mas a falta de apoio dela me cortou. Eu esperava que ela percebesse a verdade. Mas a maioria dos olhares havia mudado. Do apoio para a dúvida. Era agoniante. Não sabia como lidar com isso. O que me dava forças agora parecia uma corrente que me puxava para baixo. O julgamento do público estava prestes a ser tão cruel quanto a traição. Perguntava como talvez minha mãe ainda não soubesse da cercania. Como poderia estar tão cega diante da verdade? Você se acha o centro do universo, né? Eu olhei para Daniel com repulsa, enquanto a frustração crescia dentro de mim. Parece que sua vida é uma novela, mas eu sou a única a saber que você é o vilão. Essas palavras ecoaram, e agora toda a sala parecia estar em transe. Senti um misto de liberdade e desespero. Um amigo de infância começou a murmurar. Isso não é legal, Daniel. Dos suspiros de alívio, os rostos começavam a abrir um espaço para as verdades mais profundas. Um deles disse: Não acreditem no que ele está dizendo. Ele pode ter ido longe demais. Foi um momento de alívio no meio da tempestade. Essa era a hora de formar uma linha de defesa,
já que a batalha havia começado. Naquela situação, eu sabia que toda a verdade que havia sido exposta não mudaria. Mas havia algo mais profundo que se erguia nas sombras. Essas revelações, essa verdade. Olhei para os rostos à minha volta em busca de novos parceiros, novos rostos de confiança. Eu poderia reconstruir algo completamente novo. A sensação de estar exposta era intensa, mas de certa forma havia também um alívio. A tensão que havia se acumulado ao longo do tempo estava começando a se dissipar, e no meio desse tumulto, percebi que apesar da dor, eu estava finalmente sendo eu mesma. O murmúrio na sala aumentou, e as vozes começaram a se misturar. Daniel estava começando a perder o controle da sua própria realidade. Ele tentava se equilibrar, quase como se estivesse se afundando em uma areia movediça. Mas essa era a verdade. Ele havia se perdido. A imagem que eu tinha dele, aquela figura quase perfeita, estava se despedindo. Você trouxe isso tudo sobre nós para a mesa para nos envergonhar. E você vai sair como a heroína dessa história. Suas palavras eram venenosas e molhadas, mas não iriam queimar minha nova determinação. Não sou a heroína. Só estou exigindo o que é meu, o que eu mereço. Respondi, a determinação nas palavras me dando força. Sabia que era verdade, e havia valor em tudo que eu lutava. Os olhares começaram a mudar, e eu vi as primeiras fissuras na linha defensiva de Daniel. Ele estava sendo desmascarado. Em meio às palavras vazias, aquelas que antes eram sua armadura, ele começava a perceber que o que havia construído estava desmoronando. Havia um eco de algo dentro de mim que estava emergindo lentamente. Era eu finalmente me libertando. O que aconteceu depois foi caótico. As vozes mútuas cresciam e se afastavam, e a confusão era apenas uma defesa deles próprios. Mas uma coisa era clara. Eu não ia ficar por baixo mais. Estava indo. Tinha que ir. Comecei a descer da mesa. Minhas mãos estavam abertas, como se finalmente estivesse soltando um peso que carregava há tanto tempo. A necessidade de ser sincera estava me libertando. A ideia de que agora poderia andar não mais como a sombra de alguém, mas como a protagonista da minha própria história. Os olhares de reprovação convergiam cada vez mais para ele, e cada nova voz em sua defesa lhes dava um novo espaço. Um amigo se levantou. Você já perdeu minha confiança, Daniel. Isso é inaceitável. A última barreira de Daniel estava ruindo, e os rostos familiares que antes se tornaram incógnitas, agora eram rostos de apoio. Eu só precisava me manter firme e enfrentar a poeira que tinha levantado. As pessoas começaram a falar sobre o que aconteceu em suas vidas, o que as levou a sentir apoio por mim. E enquanto isso, eu percebia que havia um renascimento acontecendo. Agora, as peças do quebra-cabeça começaram a se reorganizar. Havia um algo novo se formando nas sombras. Uma amizade que poderia muito bem. Algo me dizia que não era o fim, mas o início de uma nova jornada. A luta por liberdade estava só começando, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse. Levantei a cabeça. Agora havia mais luz em meu caminho, e um horizonte se descortinava diante de mim. Mas a pergunta ainda persistia. O que mais Daniel escondia? O que mais eu ainda precisaria descobrir? A verdadeira reconstrução da minha vida estava apenas começando. Aquela noite foi um divisor de águas. Eu saí da casa dos meus pais com o coração pesado, mas também com uma nova determinação. O confronto teve um efeito misto, entre dor e libertação. Mas havia uma coisa que eu sabia. Não podia mais voltar a ser quem eu era. Precisava respirar fundo e seguir em frente. Era hora de reconstruir a minha vida, e eu já estava atrasada. Nos dias seguintes, eu coloquei em prática tudo o que havia aprendido. Liguei para amigos próximos, aqueles que sempre estiveram ao meu lado, mesmo nas sombras, e marquei um encontro. Elas podiam. Eu sorri, tentando conter a tempestade que havia dentro de mim. Estou lidando com tudo isso, sabe? Quero focar em mim, sabe? Precisamos fazer algo para começarmos de novo. Ouvindo aquelas palavras, eu vi um brilho nos olhos delas. Uma chama que poderia se reacender em todas nós.
Em vez de falarmos sobre relacionamentos arruinados, decidimos nos concentrar nos nossos sonhos. Conversamos sobre novos projetos, hobbies que sempre quisemos explorar e as metas que havíamos deixado de lado. O jantar se transformou em um plano de ação. Eu precisava de um novo trabalho, algo que me fizesse sentir viva novamente. Após aquela noite, decidi que era hora de procurar um novo emprego. Minha atual posição como assistente administrativa realmente não me satisfazia. Enviava currículos, fazia networking e, mais importante, me sentia empoderada. Eu sempre adorei escrever, e mesmo antes do que havia acontecido, começava a ver isso como uma janela de oportunidades. Comecei a me escrever. A sensação de colocar a caneta no papel se transformou numa terapia. A cada palavra, eu criava um novo universo que era só meu. Um dia, ao fazer compras no mercado, encontrei uma conhecida que não via há meses. "Oi, Clara, como você tem estado?" perguntou a Ana, espantada. Era um gelinho que num instante se derreteu. Naquela troca rápida, percebi que eu não era a única a passar por transformações. Ana começou a compartilhar suas dúvidas sobre seu relacionamento, suas inseguranças. Nós duas estávamos em um barco furado, e o que poderia ter sido um encontro casual virou um desabafo. "Vamos tomar um café?" sugeri. Era o primeiro passo para reatar e formar uma rede de apoio real. E foi por meio de pequenas conversas como essa que percebi como a luta contra os desafios da vida era uma batalha que muitas mulheres enfrentavam. Aquilo me inspirou. O desejo de criar algo que unisse essas histórias começou a crescer. Queria mostrar que, mesmo quando tudo parecia perdido, havia o nome do grupo? Mulheres em Recomeço. O formato era simples: colocar nossas histórias na mesa e encontrar empoderamento umas nas outras. Na primeira reunião, eu estava nervosa. Quando vi as mulheres entrando, percebi os sorrisos hesitantes e os olhares tímidos. Era como um primeiro dia de aula. Mas assim que começamos a conversar, uma energia começou a fluir. Uma mulher revelou que estava saindo de uma relação abusiva. Outra falava da luta para ser mãe na carreira. Eu compartilhei minha história. A sala se encheu com experiências que não eram só minhas, mas que conectavam todas nós de forma profunda. Eu fiquei perplexa com a força de cada depoimento. Ver aquelas mulheres, cada uma com suas próprias batalhas, se abrindo e se apoiando, me deu uma ideia. E se fizéssemos um zine? A pergunta saiu como um impulso. Elas olharam para mim com olhos brilhantes. Um zine com nossas histórias, poesias, imagens, algo que inspire outras mulheres. E assim começamos a trabalhar. Aquilo foi um catalisador. Fomos de conversas informais e pequenos cafés para reuniões semanais. Senti que a casa estava se construindo de novo. Escrever se tornou um ato de cura, e criar juntas uma forma de conexão poderosa. Estudávamos formas de autopublicação, explorávamos temas como autovalorização, superação e aceitação. Cada página que criávamos era uma declaração do que éramos. Com o tempo, o Mulheres em Recomeço se tornou uma comunidade de apoio, amizade e encorajamento. Enquanto trabalhávamos no nosso zine e explorávamos lugares que ainda não havíamos conhecido, percebi como essa jornada me transformava. A necessidade de trazer outras mulheres para a luz se tornou uma missão. Mudei meu foco completamente. O que antes era uma busca por um novo emprego, agora era um desejo ardente de ser uma voz. Um farol de esperança, não só para mim, mas para todas elas. Com o apoio do grupo e a nova energia, consegui uma vaga de redação em um site de cultura e comportamento. O orgulho que eu sentia ao ver nossas histórias impressas em papel estava além do que eu poderia descrever. Era um trabalho feito de amor, dor e superação. Mas havia um pequeno nó no meu estômago, uma voz sussurrando que ainda havia desafios pela frente. A jornada até aqui foi cheia de bons momentos e realizações, mas quanto mais caminhava, mais percebia que alguns ecos do passado ainda pairavam sobre mim. Como Daniel reagiria? Que ele gostaria de saber sobre mim, agora que eu estou me reerguendo? Eu me perguntei nas horas solitárias. Quando as coisas parecem se estabilizar, uma sombra do passado muitas vezes ainda aparece.
e eu sabia que essa não era a última batalha. Havia algo que eu ainda precisava enfrentar. Uma conversa que ainda não havíamos tido. Era como um último teste. Mas quando e como faria isso? Essa resposta parecia me rondar, esperando que eu estivesse pronta para encarar. E enquanto a luz do sol se punha ao longe e a festa lentamente se dispersava, este café se tornou o meu novo santuário. Um lugar onde as ideias e a criatividade fluem livremente. Estou aqui com algumas das mulheres do meu grupo Mulheres em Recomeço. Esse projeto, que nasceu do desejo de compartilhar e apoiar, se tornou uma rede poderosa de amigas que se tornaram irmãs. A sensação de pertencimento que emerge aqui é indescritível. Olho ao redor e vejo rostos radiantes, cheios de histórias e coragem. Estamos trabalhando em nosso segundo zine, e o tema desta vez é renovação. Através de cada nuance que discutimos, a energia se multiplica. Isso é o que eu sempre quis, um espaço para que nossas vozes sejam ouvidas, para que nossas histórias inspirem outras mulheres. Lembro da Clara de antes, aquela que hesitava em acreditar no seu próprio valor, e ao ver essa nova versão de mim mesma, um sorriso involuntário se instala em meu rosto. Eu finalmente me permiti viver em um estado contínuo de autodescoberta. E a cada conquista, por menor que parecesse, eu me sentia. Uma nova amizade floresceu em meio a tudo isso. Estou começando a me relacionar com uma mulher incrível, a Beth, cujo apoio me fortalece e cujas filosofias de vida me inspiram. Nós nos encontramos durante um evento de networking relacionado ao nosso projeto e, a partir daí, a conexão foi imediata. Compartilhamos segredos, sonhos e até mesmo os medos. As conversas que temos são profundas e autênticas, e nos tornamos confidentes. Com ela, aprendi que a amizade verdadeira pode surgir em qualquer fase da vida e que ela tem o poder de nos fazer crescer. As reuniões do grupo agora têm um novo vigor. Cada encontro é marcado por Ângela, que fala sobre a transição de carreira e como se redescobriu após uma separação. Silvia, que começou a estudar culinária, traz receitas para nos encantar e inspirar. O mais bonito disso tudo é que cada uma de nós se tornou um farol para as outras. Sabemos que as nossas histórias, quando compartilhadas, têm o poder de transformar vidas. O que mais me haverá sempre desafios e incertezas, mas posso olhar para o futuro com uma nova perspectiva. Estou finalmente pronta para abraçar a vida, sabendo que minha história ainda está sendo escrita. E enquanto penso sobre tudo isso, meu coração se enche de gratidão. Olho para as minhas amigas, para o horizonte do meu novo caminho e para a clareza que essa jornada trouxe. Sou mais forte do que jamais imaginei. Também me conscientizei que tudo o que vivemos faz parte de um projeto maior, algo que envolve cada mulher que está na mesma luta. Estamos juntas, uma pela outra, e isso faz toda a diferença. Para todas as mulheres acima de 30 anos que possam se sentir perdidas ou inseguras, lembrem-se, recomeços não têm idade. Cada fase da vida é a oportunidade perfeita para se reinventar. Liberte-se do que não lhe serve mais. Acredite em você e, acima de tudo, nunca subestime o poder que você possui. A vida se renova e você pode e deve também. É na dor que encontramos a força para recomeçar.